Galera, nesse vídeo eu vou trazer uma resenha para vocês do livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill, né? É um grande escritor, esse livro é fantástico, inclusive foi um dos meus preferidos, né, de Napoleão. Nesse vídeo eu vou falar para vocês aqui quanto da população mundial é alienada pelo diabo, né, são dominadas pelo diabo. Vou falar também sobre os 6 medos, né, que o diabo usa para manipular a mente das pessoas. Irei dar também 3 exemplos aí de substâncias que o diabo usa para controlar as pessoas do mundo. E vou descrever para vocês aqui um alienado de um não alienado, né? Então, fica com o vídeo. Salve galera, seja bem-vindo ao meu canal Sai da Merda. Galera, que nem eu já falei na introdução, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Napoleão Hill, seu livro Mais Esperto que o Diabo. Galera, esse livro foi lançado em 1911, se eu não me engano, só que ele foi lançado mesmo, foi publicado em 2011, né? Depois da morte de Napoleão Hill, foi muito tempo, porque a sua mulher e críticos da época alegavam que esse livro ele seria muito forte para as pessoas da época. E galera, que nem eu falei, 98% da população mundial, de acordo com o livro de Napoleão Hill, é dominada pelo diabo, né? São alienados, são pessoas que têm influência direta do diabo, né? Esse livro aqui ele fala um pouquinho sobre isso e ele explica ao decorrer do livro por que esse número é tão alarmante, tão grande assim, né? Somente 2% não são dominados pelo diabo, ou seria praticamente o mundo inteiro são dominados pelo diabo, né? Então é uma coisa que choca as pessoas que veem esse livro, né? E uma coisa que ele menciona são as técnicas que ele usa para dominar a mente humana, né? Ele alega também que ele não é esse diabinho, né, com garfo pontudo e rabo pontudo, e ele é vermelho, e que tem uma vida que após a morte você vai sofrer no mar de lavas. Não é esse cenário, não é esse diabo que ele se caracteriza. Ele fala que ele é uma energia, né? Que ele é um cosmo. Ele ocupa a metade, ele é a energia negativa das coisas e Deus seria a energia positiva das coisas. E é engraçada a forma que ele se expressa. Ele diz que se ele se materializasse, se ele fosse um ser material, né? Se ele tivesse que ser um simples diabo, assim, um diabinho físico, né? Ele seria muito mais frágil, ele teria desvantagem. E ele prefere atuar na mente das pessoas. Então o inferno, pelo que eu entendi aqui, o inferno seria na nossa própria mente, na nossa própria terra. Então essa história de que exista um inferno, de acordo com ele aqui, não existe. E galera, e quais são os 6 medos que ele incentiva a gente ter isso na cabeça, que ele impõe esses medos para que ele tenha um melhor controle sobre nós, né? E um dos medos que ele usa para manipular a mente humana é o medo da pobreza, né, galera? Então, muitas pessoas temem a pobreza, né? Então, isso é manifestações do próprio diabo, né? Então, outros medos também é medo da crítica, você receber crítica de outras pessoas, também é manifestações do diabo, né? Outros tipos de medo, como o medo da doença, né? Você adoecer, ter uma doença drástica e você tem a sua vida inteira, né, sofrendo devido a uma doença. Então esse é outro medo, né, que é manifestado pelo diabo, né? Outros medos que é normal, natural da humanidade, que são dominadas pelo diabo, de acordo com o próprio livro, ter esse tipo de medo, né? Um outro medo também é o medo da velhice, né? Você envelhecer, chega logo na velhice, o tempo vai passando e a gente vai envelhecendo e a gente teme a chegar no ponto de velhice porque sabe que a morte está perto. E falando em morte, outro medo também que ele fala é sobre a morte. A gente tem muito medo de morrer, tem medo da morte. Então essas manifestações de medo manifestações diretas do demônio, né? Seria do diabo, de acordo com Napoleão Hill. E o 6º medo, né, que ele menciona no livro é o medo de perder o seu amor, né? Perder aquela pessoa que você ama. Esse é um medo, né, que nas minhas palavras eu chamo de insegurança, é uma coisa, é um medo infantil, né? Você temer a perca de alguém, né? Isso é manifestações do diabo, né, que nem diz Napoleão Hill. E igual eu falei na introdução, outras formas dele
se manifestar, as substâncias que ele usa para manipular a mente humana, seria o cigarro, a bebida e as comidas ruins que nós consumimos, como lanches, fast food, outras coisas que nos prejudicam, né? Então ele pergunta, né, tem um livro, né, por que ele usa a bebida, até entende, né? Porque a bebida de fato ela retarda a mente da pessoa, deixa inconsciente, causa algum efeito assim na prática, assim a gente começa a ter ações inconscientes, né? Então o uso de entorpecentes é uma delas, né? Outras, sair dirigindo embriagado pode trazer a morte de outras pessoas, enfim, são vários fatores que a bebida causa. Mas o que ele pergunta é por que o cigarro, né? Por que usar o cigarro para influenciar a mente humana? Então o diabo ele se expressa nesse momento dizendo que o cigarro é fundamental para o controle que ele usa, né? Usando essa substância para a humanidade, porque o cigarro ele causa impotência, insuficiência, ele deixa a pessoa mais cansada, ele adoece, traz vários problemas, né, que influencia aí para o melhor domínio do demônio em nossas mentes, né? Então, galera, que nem eu mencionei na introdução também, eu vou descrever para vocês aqui, de acordo com o Napoleon Hill, né, quais são os alienados, né, que assim é dominado pelo demônio, né? Os alienados são os que são dominados pelo demônio, são 98% da população mundial são dominados pelo demônio, ou seja, são alienados, são pessoas que fazem parte desse esquema diabólico, né? Então, os outros 2% seriam os não alienados. Então, eu vou mencionar, diferenciar para vocês aqui, para você ter uma ideia. Eu vou ler com vocês aqui, vou colocar na tela a imagem para que vocês leiam junto comigo, para a gente entender um pouquinho aqui sobre a diferença entre o não alienado e o alienado. Mas vamos começar pela mente alienada, né? Então, galera, aqui o diabo ele menciona em sua fala que seria o seguinte: a primeira coisa que você notará em um alienado é a sua total falta de propósito sobre a sua vida, né? A sua falta de autoconfiança será evidente. Ele cometerá os mesmos erros várias e várias vezes, nunca tirando proveito do fracasso. Ele começa várias coisas, mas não termina nada. Ele criticará os outros que estiver sendo bem-sucedido em suas carreiras. E se ele trabalhar para outro, ele os criticará pelas suas costas e os elogiará pela sua frente. Essas são as características de um alienado, galera. Então eu vou ler para vocês aqui agora algumas características de um não alienado. O primeiro sinal de um não alienado é este: ele está sempre engajado em fazer algo definido, por meio de algum plano muito bem organizado e detalhado, o qual também é definido. Ele tem um objetivo maior em sua vida, no qual ele está sempre trabalhando, e muitos outros objetivos e outros menores objetivos, todos que levam ao seu esquema estratégico central. O tom da sua voz, a rapidez nos seus passos, o brilho em seus olhos, a rapidez nas suas decisões, claramente o marcam-no como uma pessoa que sabe exatamente o que quer e o que está determinado a consegui-lo. Não importa quanto tempo possa levar ou o preço que tenha que pagar. Ele nunca oferece um álibi para as suas deficiências. Ele nunca culpa os outros por seus erros, mesmo que eles mereçam. Ele costuma ser conhecido como um guerreiro, mas em tempos modernos é chamado de Midas. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenham aprendido alguma coisa com esse vídeo. Vou trazer a parte 2 desse livro, porque eu acho ele muito recheado de informação, tem muitas coisas nesse livro. Recomendo que você compre esse livro. Se você tem interesse em comprar livros, compre aqui embaixo pelo link na descrição. Tem uma plataforma onde tem vários livros ali, inclusive esse aqui deve estar lá. Se não estiver, você clica na bolinha de pesquisa e você encontrará na Amazon, né? Você não paga nada mais pelo livro e ajuda o canal a crescer, beleza, galera? Um forte abraço a todos, espero vocês em meus próximos vídeos e acompanhe o meu canal.